Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma questão aqui de concurso, tá bom? Da Escola Naval do ano de 2013, tá? É a prova masculina. Essa aqui é a questão 5. Essa questão aí foi pedida aí pelo inscrito no canal Diego Leite, tá? Que tá pedindo aí uns exercícios de concurso. Então eu resolvi fazer essa aí para ele. E aí, Diego, se você quiser mais questões, basta continuar pedindo aí. Se tiver uma questão específica, pode pedir aí que eu faço, tá bom? Isso aí vale para os outros inscritos aí do canal. Se você tiver alguma questão que você tá com dúvida, não entendeu ainda direito, como é que chega na solução, qual é a solução, pode mandar aí, manda o link como ele fez, que eu dou uma olhada. E aí depois eu faço um vídeo explicando tudinho sobre o exercício, tá bom? Beleza? Valeu. Então vamos começar a resolver esse exercício e o comando é o seguinte, né? Sabendo que a função real f de x, que é definida como f de x é igual a 1 mais e elevado a 1 sobre x, para quando x for menor que zero, ou seja, quando x for negativo, e também x ao quadrado mais x menos a dividido por x mais 2, quando x for maior ou igual a zero, ou seja, quando for números não negativos, né? For números positivos ou igual a zero. Aí ele afirma também que essa função é contínua em x igual a zero, o x pertence ao conjunto dos números reais, e ele pergunta para a gente qual é o valor de a dividido por b, onde o b é igual ao f0 ao quadrado dividido por 4. Tá? Então esse é o enunciado. É uma questão que envolve limite aqui, apesar de não ter nenhum limite aqui no comando da questão, tá bom? Vamos resolver então o exercício, beleza? Fala, pessoal! Vocês que estão assistindo aí o vídeo, estão gostando do vídeo, gostam das questões que eu ando trazendo aí de concurso, gostam de estudar cálculo? Saiba que você pode ajudar aqui o professor Raimundo a continuar gravando os vídeos. Basta você se inscrever no canal e deixar o like aqui, se possível compartilhar também, tá? Beleza? Ajuda aí. Vamos continuar o vídeo. Falou! Tá, pessoal, vamos começar então a resolver o exercício aqui, né? Bom, primeiro a gente tem que entender desde o início do problema qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui nessa questão é calcular o A dividido pelo B, tá bom? Aí onde é que está o A? O A está bem aqui, ó. E o B? O B é dado por essa expressão, tá bom? Sendo que o B, para eu calcular o B, eu tenho que saber quem é o f de zero também aqui, tá? Porque o B vai ser o f de zero ao quadrado dividido por 4. Então, antes de eu chegar no meu objetivo final, eu tenho que descobrir quem é o A, quem é o f0 e quem é o B, tá bom? Beleza. E o primeiro passo é calcular o A aqui, tá? Mas para eu calcular esse A aqui, eu vou precisar ter algumas informações extras aí, tá? E essa informação extra é de que a função é contínua em x igual a zero, tá bom? Tá aí o que isso tem a ver. Então, primeiro vamos entender o que é uma função ser contínua, né? O que é a continuidade. Basicamente é essa definição. Uma função ser contínua em a quer dizer que o limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a, ou seja, quando eu calcular o valor na função de a, vai ser igual como se eu calculasse o limite dessa função quando x tende a também, beleza? E outra observação que eu tenho que ter aqui é uma definição de limite, tá bom? Que também vai envolver a nossa questão lá de continuidade. Essa definição de limite, às vezes ela pode até passar batida para você quando você está estudando limites, né? Porque normalmente a gente fica mais com... O que fica mais gravado na nossa memória é aquela definição que envolve o delta e o epsilon, né? Que tem um módulo lá e tal, que é uma definição mais formal e ela fica mais gravada pelo nível de dificuldade da gente compreender ela. Mas essa aqui, definição de limite, também sempre aparece em todos os livros, tá? Essa definição de limite, ela envolve os chamados limites laterais, ó. O limite lateral pela esquerda e pela direita. Basicamente, o que essa definição de limite diz é o seguinte: se o limite de f de x quando x tende a é igual a L, esse L é um número real, tá bom? Então, o limite lateral de f de x quando x tende a pela esquerda
é igual ao limite lateral de f de x quando x tende a A pela direita, que por sua vez também vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A, tá bom? Ou seja, basicamente, se esse limite existir for o número real, então os limites laterais deles também têm que existir e também tem que ser esse número real, beleza? Agora, usando essas duas informações, a gente já consegue resolver o nosso problema. Mas vamos entender lá como usar essas informações no nosso problema agora. Tá aqui o nosso problema. Então, basicamente, o que a gente percebeu ali, ó, é que a gente precisa calcular quem é o f de 0 aqui também e o a. Tá? Para a gente calcular esses dois caras aqui, a gente vai usar, primeiro que a função é contínua em f0. Então, quem vai ser o f de 0? Vai ser o limite da minha função quando x tender a 0, tá bom? Só que eu tenho o problema que quando x tende a 0 aqui, ó, o limite de quando x tende a 0, se eu for analisar os limites laterais, o limite lateral pela esquerda, ó, pela esquerda do zero, ou seja, para números negativos, eu vou usar essa expressão aqui de cima, ó. E para os limites laterais à direita de zero, ou seja, para os números positivos, eu vou ter que usar essa expressão, tá bom? Então, basicamente, ó, a informação que eu vou usar aqui é essa, ó. Eu vou estar procurando o f de 0, tá? Como a função é contínua, eu posso, então, procurar pelo limite de quando x tende a 0 de f de x, tá bom? Sendo que esse meu f de x é a função que é definida lá no problema, beleza? Tá, esse f de 0 aqui é um número real. Aí agora o que eu posso fazer, então, é que se esse cara é um número real, eu posso usar a minha definição de limite usando os limites laterais. Então, eu posso calcular esse f de 0, ó, ou calculando o limite lateral de f de x quando x tende a 0 pela esquerda, ou calculando o limite lateral de f de x quando x tende a 0 pela direita, tá bom? Olha aí, aqui já tá as duas informações, tudo junto, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o limite que a gente puder. Esse daqui, ó, o limite pelo lado direito positivo não dá, porque aqui pela nossa definição da função, ó, esse limite aqui, que é o que vai ser calculado pelo lado direito, ó, ele tem esse a aqui, então eu não vou conseguir calcular ele, não vai ser ainda não vai dar o número, porque eu ainda tenho esse a que é uma incógnita para mim. Mas se eu for calcular pela esquerda, esse limite aqui que não tem nada, eu já consigo chegar no número. Então vamos calcular esse limite aí. Tá? Então a gente vai usar essa informação aqui, ó, que o f de 0 é igual ao limite de quando x tende a 0 pelo lado esquerdo, de f de x, que aqui no caso é 1 mais i elevado a 1 sobre x. Tá bom? Vamos calcular esse limite agora aqui. Beleza? Aí vai ficar assim. Aplicando as propriedades de limite, vai ficar o limite da soma, né? Quando x tende a 0 pelo lado esquerdo de 1, mais o limite de elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda também. Esse primeiro limite aqui é tranquilo, né? O limite de uma constante é a própria constante, mas esse segundo limite eu vou fazer ele mais aqui embaixo, ó, separado, e depois a gente coloca aqui a solução, porque do jeito que está é necessário que a gente use um artifício matemático, tá? Uma substituiçãozinha para ajudar a gente. Tá, a gente está calculando esse limite lá. Limite de e elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda. Aí o que que você faz aqui? A gente vai fazer uma substituiçãozinha, tá? A gente vai chamar de t 1 sobre x, tá bom? Aí a gente vai calcular o limite de e elevado a t, tá? Mas é agora quem vai tender a quem?
Aí a gente tem que fazer essa substituição também aqui, né? Porque aqui é uma função de t, então o t que vai ter que estar tendendo para alguma coisa. Mas lembra, ó, o t é 1 sobre x. Quando x tender a 0 pelo lado esquerdo, o 1 sobre x vai tender para quanto? Para menos infinito, tá bom? Aí coloca aqui o menos infinito. Aí esse novo limite que apareceu, ó, o limite de e elevado a t, quando t tende a menos infinito, esse aqui é mais fácil da gente entender para onde é que ele está indo, tá bom? Ele está indo para 0. Se você tiver alguma dúvida aqui, não tiver a intuição de perceber como é que 1 sobre x, quando x tende a 0, pela esquerda vai para menos infinito, ou esse outro limite de e elevado a t, quando t tende a menos infinito é igual a 0, você pode construir umas tabelinhas aí para acompanhar isso, que vai ajudar bastante, beleza? Então, ó, esse limite é o mesmo de cima, também é 0, a gente volta lá e substitui no na nossa equação. Tá? Que vai ficar 1 mais 0, que é igual a 1. Quem é que é esse 1 que a gente calculou? Olha, nosso 1 é o nosso f de 0. Ó. Nosso f de 0 é 1. Esse limite todo deu 1. Tá bom? Então, a gente já tem o f de 0. Que a gente precisa para calcular o b. Tá aqui. Então, vamos logo calcular o nosso b, já que a gente já tem o f de 0. Vamos calcular aqui do lado mesmo. Então, ó, o f de 0 é 1 ao quadrado dividido por 4, que é igual a 1 sobre 4. Beleza? Então, a gente já tem o b. Tá faltando quem? O a. O a não tem jeito. O a sai daqui, ó. Tá bom? E lembra, aqui o x é maior ou igual a 0. A gente já sabe que o f de 0 é 1, né? Então, vamos usar essa informação também aqui, ó. Agora, a gente vai usar a própria função. A gente tem essa informação de lá, ó, que o f de x é igual a x ao quadrado mais x menos a sobre x mais 2, tá? Isso quando o meu x for maior ou igual a 0. No nosso caso aqui, ó, a gente já sabe quem é o f de 0, tá? O nosso f de 0 é 1, tá bom? Então, aqui vai ser 1. O meu f de 0 é 1. Esse cara aqui vai ser 0 ao quadrado, mais 0, menos a, dividido por 0 mais 2. Tá bom? Deu de entender o que eu fiz? Aqui eu estou calculando o valor da função do f de 0, só que eu já sei que o meu f de 0 é 1. Que a gente já calculou o limite ali. Tá? Aí aonde tiver o x aqui, ó, eu vou colocar o 0, ó. E aí fazendo isso, agora eu vou conseguir encontrar o valor de a, ó. Porque aqui vai ficar 1 igual 0 ao quadrado é 0, 0 sobrou aqui menos a e embaixo 2, tá? Logo isso aqui quer dizer, ó, que o meu a é igual a menos 2, tá bom? Só é eu multiplicar por menos 1 em ambos os lados e depois multiplicar por 2 também em ambos os lados. Ou simplesmente já multiplicar em ambos os lados por menos 2, né? Aí eu vou chegar que meu a é o menos 2, beleza? Então agora eu já tenho o a, que é menos 2, e já tenho o b, que é 1/4. Basta só eu fazer essa divisão. Dividir a por b, ó. Aí você faz aqui. A dividido por b. O nosso a é menos 2. O nosso b é 1/4. Aí ficou divisão de fração. A gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 1, não precisa aparecer aqui então. Tá bom? Então, o nosso resultado é menos 8. Se você estiver acompanhando pela prova, você vai ver lá que a resposta é a letra E. Tá? Pessoal, se você quiser ajudar o canal, aí, olha, você se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que já ajuda bastante, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que ficar da questão, pode deixar nos comentários e outras sugestões também. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima e falou!